Oi, Eduarda, Giovanni. Olá, pessoal. Demorei, né? Meu Deus do céu, um dia mais complicado do que eu imaginava. Mas não podia deixar de estar aqui com vocês, de jeito nenhum, ainda que tarde. Ainda que, enfim. Boa noite, Wanderson. Vamos esperar o povo entrar, que aí a gente começa, a gente vai continuar, né? Nossa ideia de correção de questões. Nilson, meu querido, um beijo, meu amigo. Juju. Esperando o povo entrar. Vamos o pessoal entrar todo. E aí a gente vai, gente, falar sobre mais uma questão, né? Olá, Osmar, meu querido. Você também, viu? Que Deus te abençoe. Vamos lá, Rosa Maria. Amor da minha vida, Nilson. Vamos nós, gente. Esperar um pouquinho só. Vamos esperar quem é que tá entrando. Gente, eu queria saber de vocês o seguinte, olha só. Algum tema. Hoje, Juju, nós vamos falar sobre prisão. Vamos corrigir a questão 69, tá? Da prova da OAB. Então, a gente está corrigindo uma questão por dia. Eric, ô meu amor, um beijo. Então, Juju, a gente está corrigindo uma questão por dia, né? Então, eu queria corrigir mais do que uma, viu? Mas eu não tenho tido tempo, eu estou muito enrolada. Eu estou aqui em Bento Gonçalves, não estou a trabalho. Então, eu não consegui. Lógico que tem Bento Gonçalves também, a gente tem todo social, né? Toda a parte do, enfim, além do frio. E aí eu não consegui entrar mais cedo, eu queria entrar mais de uma vez por dia, mas não consegui, a pessoa preocupada com o cabelo. E aí mas eu quero corrigir pelo menos uma questão por dia para a prova da OAB. E depois, gente, lembrando que esse projeto ele não vai acabar com a prova no domingo, tá? Então, a prova vai acontecer no domingo. Oi, Gabriel, meu querido. Então, a prova vai acontecer no domingo e a gente vai continuar com esse projeto, mas aí a gente vai focar nas outras questões, nas questões do Respondendo a Questão, que são questões discursivas, certo? Tanto para ajudar na prova do OAB, como também para quem for fazer prova objetiva e tudo mais, tá? Então, vamos lá, gente. O povo já entrou, já foi notificado. E aí, não se esqueçam, isso é uma coisa importante, o Instagram... ele tá com um programa de entrega diferente, o algoritmo do Instagram mudou. Eu sou muito preocupada com o cabelo. O algoritmo do Instagram mudou e isso faz com que a entrega dos vídeos, gente, não seja feita de forma adequada. Então, quem puder, compartilha, salva o vídeo na timeline de vocês. Só salvar naquela opção salvar, cria uma pastinha processo penal, salva os vídeos que são interessantes, que é para garantir que vocês recebam toda vez que eu entre ao vivo, tá? E ativa lá as notificações. Eu acho que tem alguma forma de ativar as notificações daquele canal. Beleza? Então vamos lá, eu vou ler a questão. Vamos nós. A questão hoje é sobre prisão preventiva. Eu vou ler a questão com vocês. E aí eu vou apresentar as considerações que são importantes em relação à prisão preventiva para a nossa prova e para outras provas, né? Não apenas prova de OAB. Qualquer prova objetiva, mesmo provas discursivas, isso pode fazer a diferença, tá bom? Então vamos lá. Então a questão ela diz assim, é a questão do 22º exame de ordem, a questão 69 do número sugestivo, né? Então, mas a questão 69 do 32º exame de ordem, prova branca, tá? Mas eu sempre uso a prova branca como referência, tá bom? E aí, veja só, é uma questão que vai servir, gente, para qualquer concurso. De novo, a gente está aí na iminência, né, de ser publicado edital de delegado do Espírito Santo, a gente tem uma série de provas de delegado abertas. Então, essa é uma questão muito provável em todos os certames, independentemente da carreira, tá bom? Então, vamos lá. Então, a questão, ela diz assim, em 14 de janeiro de 2021, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14 da Lei 10.826, cuja pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos, tá? Então, 2 a 4 anos, artigo 14 da 10.826. Então, a gente está no Estatuto do Desarmamento, não é isso? E o que a gente tem, gente, é um crime com pena de pena máxima de
de 4 anos. Então, o artigo 14, 4 anos de pena máxima, e aí vem a nossa discussão. Então, o enunciado da questão já está dizendo para a gente, oi Brenda, minha querida, então já está dizendo para a gente que a pena máxima é igual a 4, ok? Isso é o que interessa, mais importante na questão. Na verdade, não é o mais importante, mas é um dos aspectos importantes. E por quê? É uma questão, como eu já mencionei, a Juju perguntou qual era o tema da nossa aula, um dos temas, né, uma das questões relativas à prisão preventiva, que tem uma grande probabilidade de cobrança, na verdade, quando há cabimento da prisão preventiva. E aí, toda vez que a gente pensa em prisão cautelar, a gente tem que lembrar, eu estou tentando abrir aqui o Estatuto do Desarmamento, tá? Espera só um minutinho, que aí fica mais fácil, porque eu estou falando com vocês e tentando abrir, tá difícil. Então, o artigo 14, né, do Estatuto do Desarmamento, e é lógico que na hora da prova você não tem a obrigação de saber, a não ser numa prova para delegado de polícia, uma prova para o Ministério Público, enfim, uma prova para carreiras jurídicas que não seja a prova da OAB, talvez você tivesse a obrigação de conhecer qual era o teor do artigo 14. Na nossa prova, a pergunta é se o meu livro de prática... Não, Gabriel, meu livro está atualizadíssimo, tá? A edição é novíssima, saiu para esse exame, tá, Gabriel? Acho que vale muito a pena você comprar, porque ele está muito bom, tá? Tá inclusive com tudo relacionado à revogação da Lei de Segurança Nacional, os crimes novos, tem tudo lá, direitinho, tá? Então pode comprar. Exatamente, Juju. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então o artigo 14, a sua edição qual é, Gabriel? Tem que ver qual é a sua edição, tá? Aí, dependendo da sua edição, porque eu faço a cada edição, tá? A cada prova, beleza? Você tem que me dizer qual é a sua edição, para que exame foi, tá certo? Então, veja só, o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, ele diz assim, então, em outro certame, tipo delegado de polícia, talvez nona edição está muito atrasado, está desatualizado, você precisa de uma nova, tá bom? Então, o artigo 14, numa outra prova, talvez você tivesse que saber o teor do dispositivo. Na prova da OAB, se isso fosse relevante, o enunciado traria a redação do artigo 14, tá? Então, você não tem que saber de cabeça qual é o teor de determinado dispositivo. O que interessa aqui é que você está diante de porte ilegal de arma de fogo, certo? Então, agora eu vou explicar, mas na hora da prova, vou repetir. Se fosse importante, a questão diria assim, crime de porte ilegal de arma de fogo, entendeu? Ou a questão diria, um crime que não tem violência nem grave ameaça, ou um crime isso, ou um crime aquilo, ou um crime aquilo outro. Se fosse relevante para a resposta da questão. No momento em que o enunciado da questão não diz nada, só diz a pena, o enunciado está te dizendo assim, olha, só a pena que interessa. Ficou claro? Fica tranquilo que o resto não tá relacionado, tá? Então, a gente precisa saber que a gente não tem que se preocupar, tem que analisar o que está no enunciado da questão. Lembre-se daquela máxima que a gente vive dizendo nas nossas lives, a resposta da questão está na questão. Então, se o enunciado disse, crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, com pena de tanto a tanto. A pena máxima é 4 anos. O que interessa é o que está ali, ok? Mas, de qualquer forma, para suprir a dúvida, artigo 14 é porte ilegal de arma de fogo, e aí diz assim o artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, ok? Então era isso que eu precisava só mencionar rapidamente, mas o mais importante é isso, você lembrar o que eu preciso saber para responder a questão está na questão. Então, ainda que você não soubesse qual é o crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, o que interessava era o que estava ali, que era o quantum de pena, ok? Então, eu vou ler de novo o enunciado. Valentim, reincidente,
foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14 da 10.826, cuja pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos, narrando a denúncia que em 10 de janeiro de 2017, o denunciado portava em via pública arma de fogo de uso permitido. Muito bem, a questão acabou de dizer qual é o crime. Após recebimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava da folha de antecedentes criminais era referente a delito da mesma natureza, decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco de reiteração delitiva. Então, o juiz decretou uma prisão preventiva de ofício num crime cuja pena é de até 4 anos. No entanto, vamos deixar claro, de novo, a resposta da questão está na questão, que o enunciado, logo na primeira linha, diz assim: Valentim é reincidente, ok? Ao tomar conhecimento dos fatos, sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada. Por quê? E aí vamos lá, gente. Agora que a gente já sabe qual é o enunciado da questão, a gente vai discutir, né, tudo que interessa em relação à prisão preventiva num primeiro momento para a nossa prova, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que prisão preventiva é uma prisão cautelar. E aí é como eu acabei de mencionar, né? Ainda há pouco eu falei assim, olha, tudo que você precisa está na questão. Não adianta o juiz querer decretar a prisão preventiva só porque a prisão é cabível no caso concreto. Quando a gente pensa numa medida cautelar, nós temos que nos lembrar que deve estar presente a legitimidade, os pressupostos e a legalidade da prisão. Bom, o que eu tenho por legitimidade? Então, a gente sabe que toda e qualquer prisão, ela tem que ser decretada pelo juiz, exceto no caso do flagrante delito. Então, o Valentim está em flagrante? Não. Então, o que eu tenho, se não há flagrante, hipótese em que a prisão poderia ser operada por qualquer pessoa e a judicialidade se daria no momento posterior, ela é postergada no flagrante. Então, não sendo uma hipótese de prisão em flagrante, toda e qualquer prisão depende de ordem judicial. Não basta, no entanto, que tenha uma decisão de prisão de um juiz. É preciso que seja o juiz competente. Ah, mas a questão não fala nada sobre a competência, mas a questão não está discutindo isso. Eu estou dizendo a você que, meu amor, Marcos Paulo, meu querido, um beijo, viu? Fico feliz, tá? Com a sua aprovação. O sucesso de vocês é o meu sucesso. Na verdade, é para isso que a gente está aqui, né? Então, eu fico muito feliz mesmo. Um beijo. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender, gente, que quando a gente pensa em prisão cautelar, veja, é preciso que o juiz tenha competência. Lógico que essa questão em especial não discutiu isso, mas poderia ser uma outra questão em que um juiz houvesse decretado uma prisão, mas o juiz fosse incompetente. E aí é lógico que uma decisão de um juiz incompetente é uma decisão inválida, certo? E aí é evidente que a prisão seria ilegal por ausência de legitimidade. Então, toda vez que eu vou analisar a legalidade ou a ilegalidade de uma prisão cautelar, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o juiz tem legitimidade para decretar? Então, quem decretou essa medida tem legitimidade? Porque só o juiz pode decretar prisão, né? Salvo o flagrante. E é evidente que tem que ser um juiz que tenha competência. Então, primeira discussão sobre uma prisão cautelar é a legitimidade. A segunda discussão, gente, basta que o juiz tenha legitimidade? Não, é preciso que estejam presentes os pressupostos. E quais são os pressupostos de toda e qualquer medida cautelar? Bom, fumus comissi delicti e periculum in mora ou periculum libertatis. Lógico que medidas cautelares a gente costuma falar fumus boni iuris e periculum in mora. Mas quando a gente se refere a uma prisão cautelar, vamos raciocinar comigo?
Imagine você tem ali uma prisão em flagrante, aí você vai dizer assim, ah, tem fumaça do bom direito? Não tem fumaça do bom direito, tem o direito ruim, né? Então não é fumus boniuris, a gente costuma substituir essa nomenclatura do fumus boniuris por fumus comissi delicti, fumaça da prática de uma infração. E no lugar de periculum in mora, a gente costuma mencionar a expressão periculum libertatis, existe perigo na liberdade daquele indivíduo, né? Então, são nomenclaturas adaptadas. Então, de novo, em vez de falar fumus boniuris, eu falo fumus comissi delicti. Em vez de falar periculum in mora, eu falo periculum libertatis. Então, toda e qualquer prisão cautelar, independente de qual seja ela, precisa do fumus e do periculum. E qual é o fumus da prisão preventiva? O fumus da prisão preventiva é a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. E aí a gente sabe que o pacote anticrime incluiu lá no artigo 312, não é isso? A ideia de perigo no estado de liberdade daquele indivíduo. Então, hoje, quando eu penso no fumus comissi delicti, ou fumaça, né, da prática de uma infração, a fumaça que autoriza a prisão, no caso da prisão preventiva, eu tenho que pensar, em geral, em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Nesse exemplo, especificamente, se o Valentim já foi denunciado, se a denúncia foi oferecida, gente, é porque tem prova de infração e indício suficiente de autoria. A não ser que a questão, por algum motivo, tentasse me mostrar que não haveria, ok? Então, se a questão não fala nada e diz apenas que já teve denúncia, é porque eu tenho prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, que é o fumus comissi delicti da prisão preventiva, ok? Mas o artigo 312 do CPP, porque a prisão preventiva ela é a prisão mais arrumadinha dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Então, legitimidade, pressupostos, legalidade. A legitimidade da preventiva está no artigo 311. Os pressupostos no artigo 312. E a legalidade no artigo 313. Eu hoje estou segurando o telefone e estou meio assim numa situação complexa aqui. Não tenho onde apoiar. Então, o que a gente tem? 311, legitimidade. 312, pressupostos. 313, legalidade. Então, quando eu penso no fumus comissi delicti da preventiva, é prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E onde é que está o periculum no caso da preventiva? Garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Então, em regra, esse é o periculum libertatis, ou periculum in mora da prisão preventiva. Então, toda vez que eu for analisar uma prisão cautelar, legitimidade, pressupostos, legalidade. No caso do Valentim, a denúncia já foi oferecida, eu tenho prova de infração e indício suficiente de autoria, né? E ali a questão diz, olha só, que ele, na verdade, tem uma outra anotação que consta da folha de antecedentes, a crime da mesma natureza, né? Decidiu, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado destacando o risco de reiteração delituosa. Então, o juiz decretou a prisão por garantia da ordem pública. Então, os pressupostos, eles estariam presentes, mas não basta legitimidade e pressupostos. Eu preciso da legalidade. E o que é essa legalidade? A legalidade é se existe previsão de prisão naquele caso concreto. Então, a lei autoriza a prisão nesse caso concreto? Então, vamos dar um exemplo. Onde é que está a legalidade de uma prisão temporária? Naqueles crimes que estão previstos no inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, ou nos crimes hediondos, né, e equiparados da Lei 8.072 de 90. Muito bem. Onde é que está a legalidade da prisão preventiva? No artigo 313. E aí o artigo 313 do CPP, ele diz assim, que a prisão preventiva poderá ser decretada desde que presentes os pressupostos do 312. Porque, de novo, não adianta legalidade. Eu preciso do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Então, uma prisão preventiva somente poderá ser decretada pelo juiz competente, né, se estiver presente o 311 mais o 312.
Ou seja, o 312 sozinho não faz verão. O 313 também não. Ficou claro? Então, eu preciso do somatório do artigo 312 com o artigo 313. Então, quando a prisão preventiva é cabível, e aí o artigo 313 diz assim, a prisão preventiva somente poderá ser decretada se presentes os pressupostos do artigo 312 e o crime for um crime doloso, punido com pena máxima superior a 4 anos. Quando a gente olha o enunciado dessa questão, a questão está falando que o crime de porte ilegal de arma de fogo tem pena de até 4. Realmente, um crime que tem pena de até 4 não admitiria a prisão preventiva. É preciso que a pena seja superior a 4. Então, vou dar um exemplo. Furto, receptação, apropriação indébita são infrações cuja pena máxima é de 4 anos. Não cabe prisão preventiva. Mas estelionato, que tem pena máxima de 5, já seria cabível, desde que os pressupostos do artigo 312 estivessem presentes. Então, primeiro, tem que ser um crime doloso. Segundo, a pena máxima tem que ser superior a 4. Mas aí vem a questão. Gente, essa é a regra. Mas o próprio artigo 313 traz exceções. Exceções a que, Ana? Exceções à pena máxima. Então, veja só. Existem infrações cuja pena máxima não é superior a 4. A pena máxima é de até 4, tá? Mas o indivíduo é reincidente. É o exemplo da questão do Valentim. O Valentim, ele é reincidente. Detalhe, um reincidente específico. Então, numa situação como essa, em que existe reincidência, ainda que o crime não tenha pena máxima superior a 4, a prisão preventiva será cabível. Ou ainda, naqueles casos em que haja violência doméstica. E aí pode ser violência doméstica contra a mulher, contra idoso, contra enfermo, contra criança, contra adolescente, certo? Mesmo que a infração tenha pena inferior a 4, como é no caso da lesão corporal em violência doméstica, pena de 3, né? Se o crime foi praticado em violência doméstica e houver risco às tutelas de urgência, presta atenção, não basta que o crime tenha sido praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, enfermo, criança, adolescente e idoso. Não. É preciso que seja um crime praticado em violência doméstica familiar, ok? Que o crime, que tenha ocorrido uma decretação de uma medida de tutela de urgência, uma medida protetiva de urgência, e que exista risco a essa medida protetiva de urgência, e ainda por cima que estejam presentes os requisitos do 312, porque, de novo, 313 sozinho não faz verão. Entenderam? Deu para entender? Fala para mim aí se deu para entender, gente. Dá um ok aí, ou então botem muitos coraçõezinhos para eu saber se deu para entender o que eu acabei de falar. Porque se não deu, eu repito. Fala aí para mim. Preciso saber. Em vez de bota acenar não. Bota para mim aí coraçãozinho. Cadê os coraçõezinhos? Botem aí os coraçõezinhos para eu saber. Fala para mim. Sim? Beleza. Então é importantíssimo que você se lembre disso. Então, peraí. Ana, quando é que a prisão preventiva está autorizada? Sempre. Se estiverem presentes os requisitos do 312. Né? Então, os pressupostos do 312 têm que estar presentes. Mas, além deles, tem que ser um crime doloso com pena máxima superior a 4. Ou, se a pena for inferior a 4, ainda tem que estar presente os requisitos do 312. Mas, se o indivíduo for reincidente, não importa a pena máxima. Se for violência doméstica e houver riscos de tutela de urgência, não importa a pena máxima. Mas o 312 tem que estar sempre presente. Beleza? Entendido? Então, no exemplo do Valentim, embora o crime tenha pena de até 4, ele é reincidente. Então, como ele é reincidente, a prisão preventiva seria cabível.
E aí, nesse caso, ela está sendo decretada por garantia da ordem pública, embora a questão não tenha deixado isso muito claro. Mas falou que o juiz decretou porque tinha risco de reiteração delituosa. Isso se encaixaria na garantia da ordem pública, ok? Aí vamos lá, o Rodrigo colocou ali. Maravilhosa observação, Rodrigo. Sim, o juiz só pode decretar prisão preventiva, né, quando as medidas cautelares não prisionais do artigo 319 forem insuficientes no caso concreto. Onde é que isso está escrito? No artigo 282, parágrafo 6º. E aí a gente tem que lembrar que hoje, e essa é uma tendência da nossa prova, a probabilidade no domingo dessa questão cair na prova é imensa. Qual? Em relação à prisão temporária. Lembrar que o Supremo Tribunal Federal criou aqueles 5 requisitos para prisão temporária. Amanhã eu vou falar numa live sobre isso, viu? Sobre esses requisitos da prisão temporária estipulados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, tá? Então, hoje, para decretar prisão, não importa se é preventiva, não importa se é temporária. As medidas cautelares não prisionais do 319 devem ser insuficientes, ok? Então, vamos lá. É aí que entra, Isis, a nossa resposta, né? Então, eu vou explicar de novo. Olha só, vamos lá, rapidinho. Para decretar prisão preventiva, tem que ter legitimidade, tem que ter pressupostos, tem que ter legalidade. No exemplo da questão, a legalidade está presente. Os pressupostos estão presentes. Mas quem decretou a prisão foi o juiz? Foi. Foi o juiz competente? Bom, aparentemente sim, porque se a questão quisesse que não fosse, teria dito. Só que a questão disse que o juiz decretou de ofício. E o pacote anticrime acabou com a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício. Então, hoje, prisão preventiva só a requerimento. Não interessa se eu estou na fase de inquérito, se eu estou durante o processo. Então, reparem, juízes só podem decretar prisão temporária ou preventiva, certo? Se houver requerimento. Requerimento de quem? Requerimento de preferência do titular da ação penal, que, num caso como esse, seria o Ministério Público, ok? O Rodrigo fez uma pergunta muito interessante. A pergunta dele é: juiz poderia decretar se o MP fosse pela liberdade, mas o assistente de acusação requeresse? Pela lei poderia, Rodrigo, mas a doutrina, existe grande parte dos autores que vai sustentar que o assistente de acusação ele não teria legitimidade, né, e nem interesse na decretação da prisão. Então, até tem autores que defendem que ele tem legitimidade extraordinária, mas não tem interesse. A lei diz que a prisão preventiva pode ser requerida, né, pelo assistente, mas tem quem entenda que o Ministério Público tem que ser favorável à prisão e que se o juiz, se o Ministério Público não tivesse manifestado de forma favorável, o juiz não poderia decretá-la. Mas tem divergência, tá? Então, vamos lá. Vamos para as nossas respostas. Então, olha só. Ao tomar conhecimento dos fatos sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada por quê? Letra A. Não poderia ter sido decretada de ofício? Não poderia, ok? E pela ausência de contemporaneidade, apesar de a pena máxima por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Exatamente. Então, repare, no nosso exemplo aqui da questão, tá? Um aspecto importante é o fato de que o juiz decretou a prisão porque ele já foi condenado por um crime de mesma natureza. Embora ele seja reincidente, gente, essa condenação já foi objeto de outro processo. O juiz não pode pegar o fato dele ter sido lá atrás condenado por um crime do qual ele já cumpriu a pena, inclusive, e justificar essa prisão num crime do passado. Quando eu penso na decretação da prisão preventiva, e hoje também no caso da prisão temporária, novamente, ambas são subsidiárias, ou seja, se as medidas cautelares não prisionais forem suficientes no caso concreto, o juiz deve decretar as medidas cautelares não prisionais.
para decretar a prisão preventiva ou a prisão temporária, é preciso que essas cautelares do 319 e 320 não sejam suficientes naquela hipótese, ok? Mas o que a gente precisa que vocês entendam? A gente precisa que vocês entendam o seguinte, além disso, que hoje ambas as prisões, temporária e preventiva, dependem de que a justificativa da prisão, a demonstração através de elementos fáticos, constantes nos autos, comprovados dentro do processo, que demonstrem que hoje a prisão se faz necessária. Ele foi condenado lá atrás por um crime da mesma natureza. Então tem risco de reiteração. Isso justifica a reiteração? Ele já foi condenado por esse crime, ele já cumpriu a pena. Se eu estivesse aí com um indivíduo que todo dia pratica um crime, eu tenho uma folha penal recheada, seria diferente. Eu estou demonstrando que hoje, ainda hoje, esse indivíduo continua reiterando na conduta delituosa. Então, a contemporaneidade da justificativa dessa prisão, seja temporária, seja preventiva, é fundamental. Entenderam? Então, é preciso que a prisão esteja fundamentada em elementos fáticos, demonstrados dentro do processo, mas que sejam contemporâneos, ok? Então, de novo, letra A, a prisão não poderia ter sido decretada de ofício, não pode de ofício, é preciso que haja requerimento. Depois do pacote anticrime, juiz não pode decretar prisão de ofício, ok? Nem durante a fase de inquérito, nem durante o processo. E pela ausência da contemporaneidade, realmente não tem contemporaneidade, ele decretou a prisão porque um dia ele foi condenado. Um dia, quanto tempo atrás? Certo? Apesar de a pena máxima, por si só, não impedir o decreto prisional. Realmente, a pena é de até 4 anos, tá? Mas, sendo reincidente, o artigo 313, inciso 2, autorizaria, ok? Então, são duas coisas importantes aqui. A contemporaneidade e a reincidência como um critério de exceção às hipóteses em que, normalmente, a prisão preventiva seria decretada. Ficou claro? No mais, gente, eu preciso que você se lembre ainda que prisão preventiva é dotada de provisionalidade. E o que é essa provisionalidade? Veja, prisão é rebus sic stantibus, ela foi decretada por um determinado motivo e ela dura enquanto durar o estado das coisas. Se, veja só, aquele motivo que antes justificava a prisão desaparecer, a prisão tem que ser revogada. E hoje o juiz está obrigado a reexaminar os motivos que autorizaram a prisão preventiva de 90 em 90 dias. Então, de 90 em 90 dias, ele tem que reexaminar. E aí, se ele entender que a medida ainda se justifica, ele vai fundamentar e vai manter a prisão. Senão, ele tem que revogar. Ok? Ana, quem é que tem que analisar essa manutenção, se ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão? O próprio juiz que decretou a prisão, tá? Não é o tribunal, e esse é um entendimento firmado pelos tribunais depois do pacote anticrime. Ok? Entendido? Exatamente, Rodrigo, teoria dos motivos determinantes. Ok? É a provisionalidade das cautelares, certo? O que mais de prisão preventiva? Sim, existe a prisão preventiva subsidiária. O que é isso, Ana? Veja, o indivíduo, em regra, a prisão é exceção. Então, o juiz tem que priorizar as cautelares não prisionais, né? Mas aí o juiz colocou lá uma das cautelares não prisionais, tipo, comparecimento periódico em juízo. Porra, mas aí o cara não comparece. O cara descumpre a medida cautelar não prisional. Medidas cautelares não prisionais são dotadas de cumulatividade e substitutividade. Então, o juiz viu que aquela cautelar não prisional que ele colocou não funciona, ele substitui por outra, ou ele acumula com outra, entendeu? Mas se realmente o indivíduo, apesar da substitutividade, da cumulatividade, continuar não cumprindo, aí a prisão preventiva pode ser decretada. É um dos parágrafos do artigo 312 do CPP, ok? E, gente, lembrando que não cabe prisão preventiva quando a conduta tiver sido praticada com uma excludente de
ilicitude. Beleza, gente? Falem pra mim aí se gostaram. Se deu pra entender, não precisa nem ler as outras. A letra A tá mais do que definida, certo? Amanhã a gente entra de novo. Beleza, gente? Essa era a última do 32º. Amanhã eu vou pegar questões do 31º exame. Beleza, gente? E também falar do temporário, eu acho que é importante, tá? Porque tem chance de cair. Certo? Entendido? Isso, coloquem coraçõezinhos aí para eu saber se deu tudo certo. E aí amanhã eu vejo vocês, ok? Um beijo enorme, amores da minha vida. E firmes e fortes aí rumo à aprovação, tá? Seja na OAB, seja em outros concursos. Fechado? Beijo, beijo, beijo. Boa noite, gente. Beijinho, Lavínia, Luciane entraram agora, não tem problema. Depois vocês assistem, tá? Marcelo também, certo? Então, assistam aí o vídeo. Beleza? Mas amanhã a gente tá junto de novo. Beijo, Juju. Beijo, meu anjo.